nos próximos minutos. Meu irmão, criança, né? Olhando pro lado de fora da janela. Pô, né? Uma silhueta de uma pessoa, por assim dizer. Não teria como uma pessoa fugir da minha vista, assim, de uma forma. Esse episódio contém relatos baseados em fatos reais. Conteúdo perturbador será mencionado. Como é que vocês estão, meus peregrininhos da neblina? Tudo certo com vocês? Tá começando mais um Só na Névoa podcast. Eu sou o Vini. Eu sou o Lucas. E hoje a gente vai aqui para 2 relatos misteriosos, envolventes. Tudo de bom. Mas primeiro o relato muito especial que a gente recebeu. Solta a fita. Isso aí, vambora. Salve, meus amigos. Pediram para eu fazer esse relato aqui para dividir minha experiência que eu tive. Foi uma experiência bem bizarra, para dizer o mínimo, né? Hoje já fazem mais de 15 anos aí que eu tive essa experiência, que foi uma experiência que não tive nenhuma explicação. Não sei se realmente eu posso ter visto coisas, eu posso ter sido uma pessoa mesmo, né, que apareceu e que eu não conseguia definir, mas fato é que aconteceu. Tive outras pessoas que testemunharam comigo, no caso foi o meu irmão. Na época eu era um adolescente, tinha por volta dos 14, 15 anos, se eu não me engano, e eu gostava bastante de passar meu tempo no computador, assistindo animes, jogando, enfim, né, fazendo um bom nerd faz aí no computador. Mas nesse dia, né, foi a mesma coisa, né? Eu decidi passar a tarde, cheguei da escola. Eu me lembro também que era um dia muito quente. Isso é um detalhe que nunca foge da minha cabeça. Era um verão, assim, lá por volta de janeiro, assim, final de janeiro. Eu tava começando o ano letivo. E, devia estar fazendo uns 30 e poucos graus, né? Muito quente mesmo, né? E esse detalhe é importante mais pra frente, né? Pra explicar um outro ponto. Mas eu cheguei na escola, deixei a minha mochila, como sempre, no quarto e decidi descer, né? Pro escritório onde que ficava o computador da casa, né? Na época, só tinha um computador e um notebook na casa. E eles ficavam só no escritório, onde que meu pai usava para trabalhar. Bom, eu decidi ligar lá o computador e dentro desse escritório ele tinha uma janela que dava para uma sala de luz, né? Que é um cômodo vazio que do lado de fora desse cômodo dava para ver um muro que sai da casa, né? Então esse muro é um muro bem alto, né? E esse muro ele tinha uns quadriculados vazados que dava para ver do lado de fora do muro, né? E ao mesmo tempo que esse muro era alto, né, pro lado de dentro da casa, ele era baixo pro lado de fora. Isso aconteceu na casa dos meus pais, né? E na casa dos meus pais nunca tivemos vizinhos de lado, né? Nessa época principalmente. Então, o que tinha do lado era um terreno baldio que era alto. E então o muro pro lado de fora, né, pro lado do terreno baldio, era relativamente baixo. Uma pessoa aí de uns 1,70 m já conseguiria escalar o muro sem problema nenhum. Então é que isso foi algo que eu fiz bastante na minha infância. Bom, cheguei, né, sentei no escritório, liguei o computador. E eu tinha meu irmão também, que na época ele era bem mais novo, né, devia ter uns 10, 11 anos. E ele também, assim como eu, né, gostava também de passar o tempo no computador, gostava de brincar ali, né, e também passar o tempo no vídeo, né. Eu já tava lá no computador, né, ligando o computador, acessando o site e tudo mais. E o que eu me lembro do início desse acontecimento é que a janela, ela é uma janela bem transparente, assim, não tinha isso filme, não tinha nada. Então dava pra ver tudo do lado de fora. E o meu irmão que tava do meu lado, a primeira imagem que eu tive é o meu irmão criança, né, olhando pro lado de fora da janela, olhando em direção ao muro que eu citei, né, que tinha essa parte vazada e que se alguém tivesse de pé, né, daria pra ver. E eu achei estranho o meu irmão olhando assim, fixamente, assim, na parte do muro, né, não entendi o que ele tava olhando.
E foi um tremendo susto, né? Um choque, assim, que era uma pessoa, né? Uma silhueta de uma pessoa, por assim dizer, que tinha uma fisionomia robusta, assim, né? Grande, de altura, né? E estava todo encapuzado e vestido de preto. E eu não consigo definir, assim, o rosto da pessoa, porque eu não conseguia enxergar. É como se ele não tivesse, né, rosto. Era tudo escuro, onde que seria o rosto dele. E ele estava encapuzado, com bastante roupas escuras, que não dava para enxergar nada. E foi um baita de um choque, né? Ver essa silhueta aí de uma pessoa observando, assim, olhando na nossa direção, né? Olhando para mim e pro meu irmão. Assim como eu coloquei antes, né? Era um calor insuportável que tava naquele dia, né? Eu tava praticamente de regata e tava suando muito, era um dia muito quente. Então não tinha como uma pessoa assim estar do lado de fora, né, da casa, e ainda mais observando. Imediatamente, depois que aconteceu isso, eu tomei um muito susto, né? Tomei um susto daqueles e caí para trás da cadeira, né? E me veio uma adrenalina mesmo nesse momento de, puta, vou ver o que é isso, né? Meu irmão era pequeno, ele ficou apavorado e eu saí correndo para dar a volta e conseguir ver se eu encontrava essa pessoa, o que ela tava olhando, o que era isso, né? E, eu corri muito, subi, né, no muro, né, do parte de fora. E não encontrei nada. Olhei pro terreno baldio, olhei para toda aquela região e não tinha absolutamente nada. E assim, isso é muito estranho, né? Quem já foi na minha casa, foi na casa dos meus pais, sabe como é que é um terreno grande, assim, então não teria como uma pessoa fugir da minha vista, assim, de uma forma repentina. Então, se fosse uma pessoa, por acaso, e quisesse fugir, eu conseguiria ter visto ele fugindo ou tentando fugir, tudo mais. Então, isso foi uma coisa muito estranha, né? Foi muito estranho isso daí. A gente tomou um baita de um susto e até hoje, né, fica na minha cabeça o que era isso, se era uma pessoa, se era uma entidade, um espírito, enfim. O que quer que seja aí, marcou bastante. Eu nunca mais cheguei a ver, nunca consegui mais ver a silhueta, mas o meu irmão chegou a ver outras 2 vezes, né? E foi uma coisa bem assustadora, né? A gente chamou os guardas que tinham ali da região ali para dar o suporte e ver, será que é bandido, será que é outra coisa, né? E eles fizeram uma busca, assim, no perímetro, fizeram uma busca na área em volta, até ruas, né? Que não eram a minha rua. E também não encontraram nenhum sinal, assim, de pessoa, nenhum sinal que poderia indicar, né? A minha mãe e meu pai ficaram extremamente assustados com isso. Então, foi algo que eles achavam, né, que era uma pessoa mesmo. E eles fizeram isso filme na frente dessa janela. Então essa janela hoje ela é uma janela que é escura, não dá pra ver nada do lado de fora, né? E antes mesmo de colocar esse isso filme, nunca mais a gente chegou a ver, né? E essas 3 vezes, né? 2 vezes que meu irmão viu, uma que a gente viu junto, foram bem próximas, né? Foram assim intervalos aí de dias, assim 1, 2 dias. De uma hora para outra, simplesmente parou, nunca mais aconteceu. E a gente basicamente ficou se perguntando o que aconteceu, o que era aquilo. Eu não sou uma pessoa facilmente surpreendida. Eu sou, de certa forma, cético, mas tento buscar explicações, mas para essa, realmente, eu não tenho nenhuma. Que relato maneiro, né? Impressionante e descritivo, né? Muito bem relatado desse fenômeno, né, cara? Você, quando a gente falou, vamos falar sobre esse relato do Ivan, tipo, semana passada, né, que foi o episódio passado, que a gente vai lançar tudo junto, mas tipo, você falou assim, Shadow People, né? Porque é o Shadow People, né? É a coisa do o fantasma encapuzado, todo de preto, com a cara preta, com o olho preto. É tipo um dos relatos mais famosos que tem de aparição fantasmagórica, né? Na verdade, eu chamo de Shadow People por falta de um nome melhor de saber exatamente o que é, né, cara? Mas quando ele diz que a pessoa não tinha rosto, e ele deu a volta pra ver quem que tava lá, e a gente já foi lá saber que ele teria sabido se o cara fugiu, porque só tem um lugar
um caminho pra pessoa fugir. Eu acho que o calor é extremamente relevante, o calor que fazia naquele dia, porque o cara tá todo encapuzado, né? É difícil você achar alguém assim na rua. Então acho que são 3 coisas que levantam um ponto de interrogação de... Cara, alguma coisa estranha aconteceu ali, né? O irmão dele viu primeiro, né? E eu acho que o pior susto não é nem aquele que você leva, é aquele que você vê a pessoa levar e aí você começa... pira, e aí né? você sabe que você é o próximo, tá ligado? não, entendo É quase total. como levar 2 sustos, cara. Incrível. Mano, o Chan tá nessa coisa do gorro, assim. O gorro, essa figura encapuzada é tão mítica no mundo, né, paranormal, porque é aquela coisa que você pensa num culto, os caras estão com aqueles Gregorian chants, os caras estão sempre encapuzados. É. E, mano, uma coisa impressionante que eu achei que é dessa coisa do Shadow People, porque tem tanto relato na internet e no mundo inteiro que os caras acham umas tendências e sempre tá de gorro ou tá de chapéu ou alguma coisa encobrindo a cabeça, assim. E não vê o rosto, né? É. E uma das coisas que eu achei maneiro é um relato de um cara que teve aquelas near-death experience, sabe? Aham. De quase morte. Sei. E daí ele passou a ver depois disso. E falou que é uma coisa... É um artigo que eu achei, tipo, num jornal. Chama Express, o jornal. Um jornal britânico de uns 2 anos atrás. Tipo, o artigo chama Near Death Experience, Man Believes He Brought Shadowy Figures Back to Life. E daí você fica assim, nossa. Caraca, mano. E eu tinha lido em outro lugar que Shadow People tem a ver com a morte, assim, com pessoas que estão perturbadas e coisas assim. Tanto que a gente pensa numa figura encapuzada da morte, a gente pensa numa figura encapuzada de morte, sabe? O ceifador sinistro, ele é exatamente uma Shadow People, mano. Ele é um cara encapuzado que tá vestido de preto e sombrio, que tá te assistindo, tá ali o ombro, né? Que no seu ombro, que um dia que ele vai estar lá. Então, o Shadow People é um relato interessantíssimo. O Massa, que o Danilo viu também, né? Que é o irmão do Ivan. Isso. Então, isso colabora com a história, né? Queremos o seu relato, hein, Danilo? Manda aí pra gente. E eu acho que a gente pode deixar o convite pro pessoal que estiver acompanhando e tem a gente no Instagram. Se vocês quiserem saber mais sobre Shadow People, comenta lá, a gente traz o conteúdo, a gente traz um relato. Estamos aqui pra isso, né? ou se você teve alguma história assim, porque Shadow People é muito frequente. Então, manda pra gente, né? Pra mandar pra gente é só ou manda no meu WhatsApp, né? Que é 19992198987. Repita. 19992198987. Muito bom. Ou você manda no nosso e-mail, né? Que tá em todo lugar. Ou no arroba Só na Névoa Podcast, tudo junto. É isso aí. Vamos deixar o nosso canal lá de mensagens aberto pra quem quiser trocar uma ideia. Pode mandar lá. Cara, essa história tá me lembrando, vou até emendar uma história na outra, de relatos de pessoas no Japão que elas não sabem que elas morreram. Ah, do pós-tsunami? Você tá É, falando disso? exatamente, Não, mano. entendo. Taxista que dá corrida pra pessoa e quando chega no destino a pessoa não tá lá. Ou então ele para e a pessoa tá ali do lado, mas ela tá toda molhada. Criança também na rua, cara, pedindo muito toalha, né? bizarro. Nas casas, tocando campanha pra pedir toalha. Procurando a irmã, bicho. Meu Deus. Olha, E teve um boom, né? Depois da tsunami, né? Desses não, a gente vai trazer isso ainda. É bizarramente fenomenal, assim, porque quem vê jura que é uma pessoa e a pessoa não sabe o que aconteceu com ela, sabe? E ela some. Ela tá ali fazendo a rotina dela, sempre molhados, né? O relato é que essas pessoas estão molhadas. Molhados que pira tudo, né? Nossa, que deixa mano. muito pior. É quase como o susto secundário. Quase como você vê a pessoa levar o susto e depois saber que é você vê o fantasma molhado, que você sabe que não acabou bem a história. Molhado. Cara, é interessante. Será que ficam uns pingos no chão? Será que essa água existe? Será que ela dissolve no ar? Como que deve ser essa água do molhado, né? Cara, eu acho que a água rola, a pessoa vê, e aí, sei lá, quando vai resolver fazer alguma coisa a respeito, some. Ela assim, faz água parte fantasma. da aparição, né? É. É uma ectoplasmática, né? Mano.
Cara, eu tenho uma notícia que os caras de Varginha, eles compraram um terreno, a prefeitura comprou o terreno por 150 mil, eles vão transformar numa atração turística. Do ET de Varginha? Exatamente, no muro. Que eu achei isso massa quando eu vi no Vai ter Instagram. um cara essa semana. vestido de ET, tipo Mickey, assim, com umas luvonas, tá ligado? É, total. E o que vai ser, né? Vai ser um muro? Caraca. Aqui o muro. Ah, legal. Posso ir embora? Comprar um pão de queijo, né? Daqui você tem uma cabra aqui pra eu sugar o sangue rapidão? Suco de sangue, sei lá, mano. Eu sempre quis ir lá ver. Deve ter tido muita gente que foi pesquisar esse lugar, né? Do Varginha. Pra ver se teve radiação, se tem alguma coisa esquisita no solo, né? Ó, vou dizer que tem coisas desse caso de Varginha muito parecido com o que eu trouxe hoje. E é muito curioso que quanto mais a gente mergulha nisso, mais perguntas surgem. Eu fiz a pesquisa hoje e falei, cara, não sei dizer o que é isso, achei que eu sabia. As coisas se misturam, cara, é muito bizarro. A gente realmente está só na névoa, a gente total. não sabe o que tem em volta desse véu, né, de realidade ao nosso redor, a gente não sabe. O massa é isso, são os detalhezinhos que batem, né, de história pra história, e daí você vê uma tendência de coisas que sempre acontecem nessas maluquices. Então, essa é a graça. Então vamos pra esse tema aí? Vambora. Vamos lá. Vou levar vocês para Belém do Pará. Perto da Baía do Guarajá, tem uma cidade chamada Tenoné. E eu dei uma olhada no mapa, eu vi que é uma cidade quase perto do rio, assim. E é uma cidade que ela... Não conheço 100% da cidade, então se alguém do Belém do Pará estiver ouvindo a gente, eu pesquisei o que eu pude e você é bem-vindo também para mandar o seu relato, mandar um salve pra gente. É uma cidade pequenininha, mas que ela tá começando a crescer. Tá começando a se urbanizar. E a história que eu vou trazer, ela passa se eu não me engano, é Passagem das Três Marias. Então é assim, é uma ruazinha de terra. Muito do bairro é rua de terra. E não tem nem calçada, é literalmente a grama, assim, do lado. Tô imaginando uma cidadezinha bem onde tem lobisomem, né? Encruzilhada. Putz, gol. Tem só uma igrejinha, 5 casas e é isso. Né? É, mas o que a gente precisa ter na mente mesmo é esse cenário da rua. Que as casas todas de tijolo, não tem nem revestimento, nem tinta, nem nada. Eu pesquisei através do podcast de um cara chamado Natan. Ele tem um podcast chamado Belém de Arrepiar. E ele entrevistou as pessoas, elas estavam sentadas em cadeira de plástico na rua, assim. Aquelas cadeirinhas... Sei, dos tiozão, dos de velhinhos, barzinho, né? Com a camiseta aberta, assim, Isso. tomando um litrão, né? Povo muito humilde, assim. Sei. E a rua é terra. De um lado ela tem um muro bem velho, assim, irregular. Ele não é um muro que ele segue reto, assim, até o final. Ele tem partes que ele é mais alto, partes que ele é mais baixa. E eu acho que essas coisas irregulares contribuem pro terror, assim, sabe? Ah, eu E entendo. também é um muro só de tijolo, não tem revestimento nem pintura, nem nada. Você vê onde o cimento colou um bloco no outro, assim. E é uma rua de terra. E aí, passando esse muro ele tem um pedaço que ele tem um buraco, que um adulto consegue passar, é importante saber disso pro resto do relato. Então, do outro lado desse muro fica um descampado, um matagal alto, rodeado de árvores. E se você seguir reto nessa rua, com o muro à sua esquerda, você vai chegar no campo de golfe do japonês. Que representa Brasil mais do que futebol e samba. Chamar um lugar ou região por causa da nacionalidade do dono. É, total. Até porque a cidadezinha pequena deve ter um japonês. Não. Os caras falam japonês, meio peruano, né? Não importa quem que é essa pessoa, a partir do momento que ela tem um campo de golfe dela, Realmente. a nacionalidade dela vai ser ela ganhou, automaticamente aplicada ao campo de metade golfe. da cidade dela. Ele deve ser o prefeito, deve ser, né? Entendeu? O cara pode ser brasileiro, vai ser o corintiano, vai ser o flamenguista, algum time do Total. Pará, o campo de golfe do cara lá. Então, vai tudo meio que se passar mais ou menos nesse cenário. E o que acontece? Uma noite tinha uma molecada brincando além desse muro lá
no matagal. Garotada mesmo, meninos de 13, 14 anos, estavam lá brincando. E eles avistaram uma silhueta perto das árvores, assim. Um negócio escuro, que tava agachado, meio assim. E aí a molecada chegou perto pra ver o que era, né? No que eles chegaram perto, essa silhueta, ela cresceu. Ela começou a levantar. Ela levantou, ficou maior que os meninos, ficou maior que um homem adulto. Chegou quase a ser os 2 metros e passou dos 2 metros. E olhou pra eles de cima. Essa molecada só relatou o grito desse ser e eles saíram correndo na hora. Um desses meninos ainda tentou sair meio devagar porque ele achava que era um animal. E você não quer, tipo, assustar o animal e sair correndo. Sei, tipo Ele um cachorro de rua que você assusta ele, ele pode te tipo atacar, alguma onça, coisa assim. né? Você sabe que se você sair correndo, ela pode vir avançar em você. É. E esse menino, ele viu o rosto do que era. Ele conseguiu ver. E essa criançada saiu pela rua, escapou pelo buraco, passou pela rua de terra, que eu ainda acho que é Passagem das Três Marias, e passou na frente da casa de uma família. Dentro dessa casa tinha a família da Vanessa, era a mãe, e a Jéssica, que é a irmã mais velha. Eu acho que são 4 irmãos, 5 filhos. Tá. E a Jéssica ouviu essa criançada saindo correndo, desesperada. Uma bela noite, ficou olhando curiosa. Na noite seguinte, algumas pessoas se reuniram para ver o que era isso. E os homens ali, os vigias, eles têm alguns vigias, eles foram atrás desse matagal para ver o que estava rolando. E aí tem vídeo no canal do cara, tem vídeo deles voltando algum tempo depois, mas que deve ter acontecido basicamente a mesma coisa. Eles chegaram no matagal, armados, com um monte de coisa, e aí eles olharam e viram uma silhueta, mais uma vez abaixada. E tava lá ainda o negócio. Então, era um outro dia, mas estava lá, abaixada, e ela começou a levantar e ganhar tamanho. E daí, meio que teve um assustou o outro e o lobisomem fugiu. Ah, é um lobisomem? É um lobisomem. Um ser? O lobisomem fugiu. Ele conseguiu ver bem a criança quando ele tava lá? Então, A cara do o ser? relato das crianças. Elas viram um ser que era muito alto. Ele parecia muito um macaco, um gorila, porque era muito grande, coberto de pelos pretos e olhos vermelhos. Os olhos eram vermelhos, coberto de pelos, e era muito alto. Os homens viram a mesma coisa nesse dia. E isso começou a rolar uma conversa na cidade, e daí os homens, trocando ideia, conversaram na frente da janela da casa da Jéssica e da Vanessa de novo. Falando, nossa, você viu o bicho? Gente, era muito alto, era peludo e tal. E aí a menina ficou assustada, ficou com aquele calafrio, a Jéssica. Uhum. A mãe dela também já não estava gostando da história. E o que rolou? O pessoal foi de novo pra essa floresta, atrás do lobisomem. Só que nessa mesma noite, o bicho começou a uivar. E o uivava era realmente um lobisomem clássico, assim, de uivava, uivar e na tem encruzilhada com o nariz. Porque quando você falou lobisomem levantando, eu imaginei aquela cena, sabe aquela cena do Harry Potter, acho que o 3 ou 4, que o Lupin tá meio assim, embrulhado. Terceiro. E daí quando eles veem ele levanta, assim, eu imaginei exatamente isso. Daí ele uiva. É, tipo isso. Tipo um ser... O uivo, cara, é um negócio muito louco. Porque as pessoas, a maioria delas descreve como um grito de dor. E eu vou entrar nessa história do uivo. Tem um vídeo muito difícil de achar no YouTube, assim, meio proibido. Que a galera jura que é o uivo de um lobisomem real. E o vídeo, assim, é muito escuro. É no meio do mato, matagal alto. Só que, cara, não é um uivo de lobo, é um grito. É um grito de dor. É um desespero, né? É tipo Sei, e essa coisa Só de que mais estar afinado. abaixada, assim, é uma coisa de dor também, né? Quando a pessoa tá com dor, ela tá abaixada, ela tá sempre no mesmo lugar, Cara, ela não sai do mesmo lugar. É. Então pode ter sido talvez uma transformação, alguma coisa assim, que sofre muita dor, né? Você imagina, tipo, biologicamente, se for exatamente uma pessoa que se transformou, que é o mito do lobisomem,
essa transformação é muito tensa, ela é dor, sempre tem dor, né? Todas as transformações corporais, você pega tipo o Hulk, ele sente dor quando ele tá se mudando, aquela coisa do monstro surgindo dentro de si, todo aquele trauma, todo a pele se rasgando, você imagina isso, a pele se rasgando e você se transformando numa criatura, né? E eu achei interessante porque é à noite, né? E eu acho que a transformação, ela vai mais do que além do físico, mano. Eu acho que ela mexe um pouco com a alma, com o espírito da pessoa, eu acho. E não é só isso. Eu dei uma pesquisada e eu vou chegar nisso. Criando um suspensezinho, que eu acho interessante. Então, o que acontece? Aí a Jéssica ouviu os caras conversando na janela dela, ficou com aquele frio na espinha, aquele mau pressentimento, a mãe dela também, e os homens foram pro campo de golfe do japonês, onde eles tinham visto o lobisomem da última vez. Só que naquela noite, o grito e o uivo do lobisomem veio de um lugar mais perto. Tava quase que praticamente do outro lado do muro. E a casa dela é de frente para esse muro. É um pouco longe do buraco onde o pessoal entra e atravessa, mas é de frente para esse muro. Como que dorme, né, cara? Não, cara. Com seres mitológicos gritando no seu ouvido, não dá pra dormir assim. Olha, o uivo de grito que eu escutei é aterrorizante. É aterrorizante. Né? E os caras que escutam, eles falam... é como se estivesse matando uma cabra. Quase como se estivesse matando um porco. Mano, deve ser muito horrível escutar esse negócio. E quem diz que escuta... Porque eu acho que tem um grito e tem um uivo. O uivo dá pra escutar. Eu achei um vídeo que ele coloca o uivo. Vou ver se eu consigo colocar no nosso Instagram. Ah, que massa. É um uivo muito longo, porque quando ele uiva, os cães acompanham. Cara, vamos... Você me passa depois e eu coloco no episódio. Passo. O uivo pra galera ouvir. Passo. Vou achar e a gente coloca. E aí, o uivo, ele não só é muito longo, como os cães uivam junto, param, porque provavelmente acaba o fôlego, voltam a uivar, e o uivo do suposto lobisomem continua. E ele é mais grave, assim. Eu ainda vou colocar a minha impressão pessoal de que achei até um pouco humano, uma mistura, assim. De animal e humano, né? De animal e humano, como tipo se fosse lobisomem mesmo, né? Então tem isso, tem esse grito de dor e tem o uivo, que a galera escuta. No que eles escutaram, a Vanessa, que é a mãe dessa família que eu tô contando a história, ela tava do lado de fora de casa com um menino que andava sempre com ela. Às vezes não quiseram revelar o nome do menino. E no que ela escutou, ela congelou no lugar, ela paralisou de medo. E aí esse menino pegou e empurrou ela pra dentro da casa dela e ele congelou. E ele não conseguia entrar na casa. O pessoal fala que ele tentou fazer esforço pra entrar na casa, ele teve que até tirar a sandália pra entrar. Aí ele entrou na casa e todo mundo se aninhou no quarto porque tava escutando o uivo do bicho. E aí o menino, ele começou a tremer, mano. Ele começou a tremer e ele falou, bora rezar. E começou a rezar. E aí o pessoal chamava ele não respondia. Ele abriu o olho, ele não olhava e voltava a rezar. Sei. Puseram a mão nele, ele tava quente. Ele teve uma experiência muito bizarra. Muito bizarra. E ele ficava dizendo, ele tá no abacateiro, ele tá no abacateiro, ele tá no abacateiro. E ele tava virado, o olho vidrado, como se ele conseguisse ver. O pessoal dessa família relata. Então ele entrou num estado, esse menino, e... cara, ele tremia, sabe? Ele saiu muito dele, assim. Não sei se talvez seja um estado paranormal, mas com certeza o medo traz umas coisas assim, né? O medo traz um estado de consciência totalmente deturpado, né? Você fica paralisado. Tipo, não só seu corpo, mas a sua mente fica paralisada. Você fica totalmente à mercê do negócio, né? É porque talvez seja aquela coisa do fight or flight, né? Mas tem o fight or flight e o freeze. E o freeze você congela mesmo. E é aquela estratégia que você falou que o menino ficou olhando porque ele não queria fugir. É isso, porque se você tiver congelado, é aquela coisa do T-Rex no Jurassic Park, que ele não vê, que tipo o predador só vê coisa em movimento. Então a gente congela pro bicho passar reto, né? E essa coisa da reza, né? Tipo, preocupado, ansioso, todo mundo reza, né? Pra passar essa emergência que é, né? Que esse ser
que pode ter qualquer coisa do desconhecido, que pode atacar, agressivo, né? Grande, que parece um predador, parece um macaco, um urso, né? Um predador gigante que tá na sua frente, né? Então vem essa reação biológica. Mas eu ainda acho que teve uma pegadinha meio paranormal, assim. O estado do menino... o pessoal fala que ele parecia que estava possuído, sim. E tem alguns relatos parecidos de pessoas que ficam paralisadas e vidradas. Eu vou chegar em mais coisas dessa história. E aí o menino ficou, né, transtornado, passou a noite lá e tal. No dia seguinte ele pediu desculpa por tudo que aconteceu e disse que não ia voltar mais lá. E na entrevista a família disse Ele não quer voltar lá, não, né? Não quer mais, não quer mais. E a família diz que ele é da família, assim. Ele tá sempre lá. Ele disse que não ia voltar mais naquela casa. Passou alguns dias, o pessoal... Uma senhora contou a história desse que já tinha ouvido esse bicho, esse ser, e que ela tava chegando na casa dela e o neto dela falou, olha só, é um macaco. E ela viu, tava em cima do muro. O que parecia ser um gorila, peludo, preto, grande e de olho vermelho. Olhos muito vermelhos. E o menino dizendo, é um macaco, é um macaco, é um macaco. E ela diz, isso não é macaco. Vai pra dentro. E aí quando entra pra dentro, parece que dá uma amenizada. Só que essa senhora, ela falou que ela ficou tão preocupada que no dia seguinte ela ficou arregaçada de cansada. Ficou exausta. E ficou com dor de cabeça o dia inteiro. Nossa, sentindo dor de cabeça o dia inteiro. Eu lembrei até das histórias de OVNI, mano. Pessoal que tem contato com radiação fica doente, faz xixi pra caramba. Ela disse que ficou arregaçada. Ficou super mal. E essa é uma das histórias. E ela fala que o lobisomem mexia com o cachorro da vizinha dela. E aí ele mexia de cutucar, assim. E os bichos latiam pra ele e tal, dava mó treta. Aí quando a mulher ia ver o que era, fugia. Então a gente tá falando de um ser que ficava lá, assim. Tipo, ele passou vários dias, né? Então, ele era recorrente o negócio. Isso, era recorrente. A história que eu tô contando se passa em janeiro desse ano. Desse ano? Desse ano. Meu Deus, eu achava que a gente tava em 990. Fresquinha. Pão francês quentinho esse cara. Deus. E aí, o que acontece? A mulher falou que era comum o relato dessa mulher, dessa senhora, que viu o negócio que o neto achou que era um macaco e tal. Ela disse que era comum ouvir os cachorros ganindo à noite de machucado e vir correndo, fugindo, como se tivesse apanhado de alguma coisa. Isso aí eu tô trazendo, mas assim, tem gente que pode duvidar, né? Acho que é uma série de coisas que ninguém tem uma resposta definitiva, então pode ser duvidoso. Pra quem acredita, eu acho que também tem bastante material pra pessoa juntar os pontos, assim. É uma história muito legal. Cara, quando você diz macaco, eu imagino que tem muitos seres, assim, meio mamíferos, né? Que é uma coisa lendária. Você pega, tipo, o pé grande. Sim. Você pega o chupacabra. São todos mamíferos grandes que ficam numa região de fazenda, assim, uma região mais afastada. Que é meio... Com muito ambiente, sabe? Meio ambiente, muita floresta, ou coisa assim. E eles estão sempre lá, mexe com animal, né? Tem sempre essa história de mexer com os animais, chupacabra principalmente. E os olhos é interessante, cara. Os olhos ser vermelhos é uma coisa paranormal, né? É uma coisa classicamente paranormal, assim. Eu achei meio primo do chupacabra, assim. E tem algumas outras evidências que, se forem verdade, acho que aproxima, assim. E sobe na árvore, será que a árvore segurava bem? Será que ele é pesado? Não disseram se era em cima da árvore. Eles encontraram perto da árvore. Quando ele filma, é tipo aqueles coqueiros, assim, sabe quando cresce, tipo, 3 juntos? Um coqueiro pro lado e 2 pro outro, e fica um vãozinho no meio. Ah, entendi. Ele não estava em cima, ele estava meio que ali no meio, as 2 vezes que ele foi visto. É um lugar semi pra proteção também, né? Você tá meio que se protegendo. Mas o grito é algo muito incrível. O grito, os olhos vermelhos, a coisa de ter várias testemunhas e de ser tão recente que dá o charme dessa história toda, né, cara?
E que você acha que é um lobisomem mesmo? Você acredita em lobisomem? Lobisomem clássico de é um ser humano, ou você acha que pode ser um ser que veio e tá lá, entendeu? Que tem, tipo, uma família desse ser que daí cresce, tem um filho que cresce, sabe? Tipo o Sasquatch. Tipo um animal. Você acha que é tipo um animal, ou você acha que é um ser interdimensional, ou uma pessoa que se transforma? Então, cara, eu gosto sempre de ir pelo caminho que acredita o mínimo possível, assim. Eu acho possível ser uma série de coincidências. Cara, mas essa história de ser um bicho de mais de 2,5 metros, que anda em 2 pernas, que mais de uma pessoa viu, e que tem olhos vermelhos. Um detalhe muito interessante também, esses caçadores relatam, os vigias diziam que ele tem um cheiro de carniça, cheiro de podre, assim. Predador, né, cara? Que come não bicho. Não é isso. Ele exala um cheiro horrível de quão longe ele estiver, assim. Ele passa na rua, você vem pouco depois você sente. Tipo o ET de Varginha que a gente tava falando, que também tem um cheiro de enxofre que impregna e a galera não consegue tirar por dias, né? Exatamente. O pessoal fala desse cheiro dele. O pessoal fala da passada. Essa menina chamada Jéssica, ela chamou atenção pra um negócio que a passada dele lembrava de cavalo. Sabe quando o cavalo trota, você escuta? Ah, sei. O pocotó? O pocotó. A galera diz que escutava a passada dele. Andando. E tipo assim, não é só a menina. É um cara que fala, pô, mas ele tinha uma passada pesada. E aí a menina fala, putz, é verdade. Então assim, são relatos diferentes que meio que vão se unindo nessa história. É muito louco. E aí, pra encerrar... Na verdade, não vou encerrar, ainda tem mais algumas coisas. Passou algum tempo, a menina e o irmão escutaram um uivo do lobisomem na casa. E aí acordaram, despertaram na hora. E aí essa menina Jéssica virou pro irmão dela e falou assim, nossa, espero que não seja o lobisomem, espero que não seja aquela coisa. O que ela falou isso, a irmã mais nova dela levantou de uma só, assim, na maior repentino, assim, sabe? Sei. Levantou assim, pum, acordou. Começou a dar risada. E aí a irmã dela, a Jéssica, virou e falou assim, meu, por que você tá indo? O que tá acontecendo? Aí ela ficou com uma cara de medo e falou, eu sonhei que a gente tava perdido na floresta aí do lado. Nossa. Então podia ter uma questão meio telepática também, né? Eu acho que é meio espiritual o negócio. Espiritual, telepática. Quando a pessoa fica fixa, eu acho que é um pouco, né, de longe, ou de só cruzar o olhar com alguma coisa, tipo o basilisco do Harry Potter, sabe? Tem uma maldição. A medusa, né? Tipo, que você vê e paralisa. Você vê e você tá totalmente dominado pelo ser de tão forte, aquela coisa que você viu, tipo aqueles anjos da Bíblia, que quando aparecem a pessoa congela e fala, tipo, a própria fascínio, presença desse ser mágico na sua frente. Antes você imagina, você é uma pessoa comum que acha que nunca vai ter um lobisomem na sua frente, de repente tem. Como que você vai reagir a essa mudança de realidade? Porque você tava numa realidade normal e de repente você tá numa realidade mágica, né? Não, eu acho que essa é uma das explicações, tipo, né? Que baque psicológico, né, que isso traz. Total, cara, assim, você vai ver um negócio que é um macaco de 2,5 metros com pelo, sabe? Uma coisa que você nunca viu e olho vermelho. Com certeza é o choque de uma nova descoberta, de paradigmas mudando, assim, como pode ser um susto, um negócio espiritual, pode ser tudo isso, cara. Imagina você é uma criança e daí não só todos os seus amigos saem correndo, como os adultos vão lá depois e eles ficam com medo também. E eles veem a bagaça. E daí, tipo, quando você é criança, você acha que os adultos podem tudo. Os adultos vão proteger a gente. Daí os adultos vão lá e tem medo também. E daí eles falam, o lobisomem, espero que não seja. Imagina o terror na cabeça dessas crianças, Nossa, né? gente, é muito incrível. E aí, o pessoal relata aí esse cheiro do bicho. A menina dormiu com a mãe dela essa noite quando ela teve o sonho. Jéssica e o irmão não conseguiram dormir, ficaram ligados a noite toda. E rolou todo esse relato todo vem do podcast do Belém de Arrepiar. E algumas coisas que eu peguei da internet também, bastante coisa. Mas o interessante é que, assim, depois de um tempo, esse cara recebeu uma ligação do pessoal pedindo pra ele ir lá. Que eles estavam vendo muita coisa
desse lobisomem lá. E aí essa filmagem tem. Eles estão perseguindo o lobisomem pela floresta e eles encontram um ponto de luz no meio da escuridão. O vídeo é muito escuro, você vê uma luz branca assim. Nossa, podia ser vermelho, podia ser o olho dele. E cara, e assim, eles descrevendo, eu achei que ia ser alguma lanterna, luz da lua. Cara, é um pontinho de luz que ele parece que não reflete em nada em volta, mas pode ser pela qualidade da câmera. E aí esse pontinho tá lá, se mexendo, como se fosse um olho de um bicho, assim. E aí vira 2. E aí vem um pontinho pra um lado e um pontinho pro outro. E o que acontece? Esse pontinho que foi um pouco pro lado, ele meio que começou a querer cercar os caras, porque atrás dele tava o buraco no muro. Então, tipo, ele tava meio querendo chegar onde tava o buraco pra tampar o buraco. Pra poder escapar, né? Não, pra tampar os caras pra não eles não conseguirem poderem escapar. fugir. Pra eles Meu ficarem, Deus. tipo... Tradução, o que aconteceu? Eram 2 lobisomens. Um de um lado e o outro que tentou dar a volta e tampar o muro pra eles não fugirem. Ah, entendi. E aí, só que, tipo, ele começa a vir pro lado, esse segundo lobisomem, e eles dão no pé. E o vídeo acaba. Então, assim, se você é cético, 2 caras com uma lanterna lá. Mas acontece um negócio muito bizarro. Antes deles começarem a correr. As 2 luzinhas apagam e dá um flash de luz atrás das árvores. É uma história que eu contando não faz sentido nenhum. Mas se você vê no YouTube, cara, também não vai fazer sentido, mas vai ser muito louco, Mas cara. vai fazer mais sentido, né? Uma imagem vale mais de 1000 palavras. Né? Com certeza. E tipo assim, se eu fosse contar pra mim, pra eu imaginar, não ia conseguir imaginar. E essa coisa da luz pode ser ufológico, né? Coisa assim. Não sei, a hora que ele me falou, eu achei que fosse alguma coisa da lua, porque depois que pisca essa luz, dá o flash atrás das árvores, esses 2 orbes de luz somem e diz que eles vêm. E aí o pessoal relata que tem um homem de branco que anda nessa floresta, que eles ouvem bota molhada andando na rua de noite. Que pode ser a coisa do cavalo, né? Que é a bota molhada, que é o barulho dos passos, né? Pode ser o cara não transformado zanzando por ali, às vezes ele mora ali na floresta, tem alguma coisa que molha a bota, não sabemos. Mas cara, isso tudo é relato dos caras e é incrível de assistir, mano. É incrível, assim. E aí dá o flash atrás a hora que dá o flash atrás da árvore, como se tivesse caído um raio, só que não vem nada do céu, a luz vem de trás. E aí vem a luz, e aí os bichos correm pra cima deles, e nisso... Daí acaba, corta o vídeo. Não, nisso um dos caras que tá filmando, ele fala, como que pode? A gente tá vendo e não aparece nada no celular. Como que pode isso? Tô vendo aqui. É difícil filmar à noite, né? Não dá pra ver muita coisa, não. Uma coisa... Esse vídeo não dá pra ver algo muita estático. Essa própria aura que zoa a cabeça das pessoas pode zoar o equipamento, né? Tem casos ufológicos que zoam o equipamento também, de filmagem. Que dá bugs elétricos, né? Ainda mais se tiver uma nave alienígena que solta sei lá que tipo de radiação X no ar, e daí zoam os aparelhos total ao redor, né? Talvez, cara. Mas uma coisa interessante que os caras sempre falam, né, da criptologia, assim, os seres, né? Tem o vampiro, e daí tem o fantasma, e daí tem o monstro do Lago Ness. Mas se fosse uma coisa, assim, concreta, se a gente trazer pra realidade, tem que ser vários, né? Porque tem que ter uma família que se reproduz, tem que ter uma estrutura ali, né? Pra continuar existindo, né? Passar adiante. Tem que ter uma família. Então tem que ser um grupo de seres. Nunca pode ser o vampiro, entendeu? Tá. Então faz sentido ter vários lobisomens, assim, e sentirem essa coisa predatória de caça, assim, né? E do cheiro de carniça, porque cheiro de carniça é coisa de carnívoro, né? Cara, eu fiz uma pesquisa na internet sobre isso. E eu descobri que é meio que sabido entre esse meio dark, assim, que existem 2 tipos de lobisomem. O que é natural, que ele foi mordido e virou, e esse parece mais com lobo. E tem o que ele é ritualizado. E esse cheiro de carniça não vem dele. Vem de outro lugar. Sei que você me entende. E aí, um dos meninos que viu o lobisomem do começo da história, ele falou que a cara dele não era tanto de lobo, era mais de porco. O focinho era grande e mais achatado. É o único que fala que viu o rosto do negócio. Tem outro menino que diz porque macaco, né? Macaco tem o rosto achatado, assim, não tem um focinho de cavalo, assim. Então, né? não, mas o focinho é que ele é tipo, ele é comprido, mas a ponta é achatada do porco, né?
E ele falou que parecia como se fosse um rosto de javali, assim. E a descrição geral é essa, é um macaco, um gorila de 2 metros e tanto, humanoide, anda em 2 pés. Inclusive a foto da pegada, o seu pé caberia entre a marca do dedão e o calcanhar. Nossa, gigante. Se você pisar dentro da pegada dele, você não alcança nem o dedão, nem o calcanhar. Porque quanto mais alto, mais pé você tem que ter, né, cara? Muito grande. Você vê aqueles sapatos do Shaquille O'Neal da NBA lá nas lojas da NBA. Nossa, aquilo ali dá pra você dormir dentro. Total. 3 quartos. Né? Que os caras falam Uma pé suíte. grande. O cara é pé grande porque ele tem que ter pé grande mesmo, porque ele é gigante de alto, né? Pô, mas podiam ser mais criativos, né, com o pé grande, coitado. Também Aposto que ele tem um bom coração, inglês fluente. Inglês fluente, gente boa. Tipo ele assim, nunca atacou ninguém, né, o pé grande. Vai saber se ele também não tem um campo de golfe dele que chama um campo do pé grande. Do pé grande. Total, mano. Vamos originalizar isso aí, né? Cara, que massa, que história impressionante. É muito incrível. É uma pesquisa que ela dá muito pano pra manga. E eu acho que isso foi só o começo, assim. A gente abrindo as portas pro lobisomem. Porque ET, você começa a achar padrões, né? Uhum. Luz no céu, nave que meio que fica camuflada, a radiação que cai no carro, pessoal que fica ruim no dia seguinte. Então você começa a ver coisas que podem ser um padrão. Vou pesquisar mais histórias, eu realmente não conheço nada de lobisomem, se sei o que sai no cinema, essas coisas, e livro. Mas você começa a ver padrões, assim. Acho que é legal a gente começar a estabelecer esses temas que vão vir pro ouvinte que tá com a gente, pegar, juntar pecinhas na cabeça, às vezes coisas que a gente deixou passar, juntar, né? Na cabeça dele, trazer ideias, comentar aí, participar, contar coisa pra gente. Eu acho, cara, que tem uma coisa, assim, quando você conhece uma coisa nova, você tem que dar um nome, daí você dá um nome que você já conhece. Por exemplo, pode ser um ser que a gente nunca viu, X. E eles chamam de E daí lobisomem. eles chamam de lobisomem porque é o que Mas tem mais um uivo. encaixa. Mas tem um uivo. O uivo realmente. E ele é tem importante. relação, ele chega sempre pra mexer com os cães. Pode crer. Ele briga com os cães. E o lobisomem é um homem que ele fica peludo, cresce, né? Então ele tem muitas características similares ao lobisomem. Faz total sentido, encaixa bem, mano. Nossa. Essa é a minha história de lobisomem. Beleza. Boa noite pra quem Vamos vai dormir. pro meu tema agora? Bora. É isso aí, meus queridos peregrinos da neblina. É isso aí, irmão. É incrível essa sua história. Eu gostei da pesquisa muito aprofundada, né? Porque esse tema aqui que eu vou trazer, ele é um tema cujo a ciência que estuda ele é totalmente desorganizada. Se você vê, tipo, a ufologia, como já é desorganizada, tipo, no Brasil e no mundo afora, né? São muitas teorias e muitas escolas de pensamento e muita mistura com espiritualidade, mistura com política, mistura com gente da ciência tentando se achar, falar, isso são gases, né? Você sabe o que eu tô falando. Então, tipo, mistura total com tudo. E daí, esse fenômeno que eu vou explicar agora, ele é, primeiramente, uma coisa que se repete no mundo inteiro, se repete. Tem relatos desde 1850, que pelo menos nos Estados Unidos e em Bangladesh tem desde essa época. Você vê, o quanto longe é uma coisa da outra. Show do Paul McCartney. E tem esse detalhe, show do Paul McCartney, desde 1850. em Bangladesh. Total, Isso cara. E daí teve um cara que compilou todos os vídeos sobre isso e tem um site. E daí, olha como ele abre o site, pra você ver noção. Eu traduzi do inglês, tá? Mas abre aspas. O cara abre o site assim. Se não é natural, feito por humanos ou inofensivo, só pode ser o trabalho de Satã, uma conspiração traiçoeira do governo, o começo da nova ordem mundial, uma mensagem de alienígenas, um teste do projeto Bluebeam ou uma tentativa de controle mental pela HARP.
Então, tipo, o cara já mete os 2 pés na cara do cara que vai começar a entrar no site, né? Nossa. Você acha que é pouco maluco, cara, compilando os vídeos do fenômeno e falando que pode ser todas as teorias da conspiração ao mesmo tempo. Né? Tipo, pô, escolhe uma, né? Você vai falar, pode ser ETs, né? Daí tudo bem, tem chance da galera acreditar, mas quando você escolhe 20 teorias da conspiração ao mesmo tempo, né, mano? Genial. Não dá pra dizer que não é uma teoria que não tem senso de humor, né, cara? Genial. E daí isso aqui que eu vou te mostrar agora. Imagina você tá em 1850, tá? Você tá, tipo, andando pelas graminhas do campo, você é um cara do campo, você tá com a sua mulher em 1850, e daí você escuta isso aqui, cara. Saca só. Eu já vi isso, meu. Isso é Oda. Guerra dos Mundos total, bicho. É meio Guerra dos Mundos mesmo, não tinha reparado. Esse áudio que eu tirei de um cara da Romênia, né, que eu entrei nesse site, o site que eu tava falando chama strangesounds.org. Caraca. Ele tem um compilado de, tipo, tem 200 relatos, uma playlist. Essa playlist que eu tava é só a playlist de 2020. Só dos trumpets, que é isso aí, porque tem vários, né? Tem vários sons diferentes que vêm do céu. Isso aqui, esse trumpets que é a graça. Porque tem um que chama o The Hum, que é uma coisa que a galera ouve, que é um barulho assim grave, é um zunido grave que tipo 2% da população mundial ouve o tempo inteiro, que ninguém sabe explicar. E daí os caras falam, é coisa da tinite, coisa do próprio ouvido humano, mas às vezes pega em tipo microfone, coisas assim. Então é outro fenômeno esquisitaço que não tem a ver com isso, só que se mistura nisso, porque todo mundo que fala barulhos estranhos que vêm do céu, todo mundo pesquisa a mesma coisa, né? E se mistura esses casos. Mas, tipo, não é o The Hum, que a galera pesquisa. Tem até interessante que tem até um mapa do The Hum, porque teve um cara, outro maluco da internet, lógico, que compilou isso. Nós tipo, adoramos, porque a gente total, agora tem porque conteúdo a gente é o maluco da internet, né? Ah, é. Estamos todos em casa. E daí a gente pega, tipo, o cara chama, tipo, TheHum. Alguma coisa. E tem, tipo, o mapa do The Hum, que a galera manda os relatos, e daí você vê, tipo, os pontinhos de onde tem, tipo, no mundo inteiro. Mas cara, a gente não tá falando disso, a gente tá falando do trumpet. Teve um recentemente, mano. Eu diria que até ano passado, assim, durante a pandemia. Foi 2020, exatamente, cara. Todos os relatos são em 2020. Vocês não querem que a gente seja paranoico, mas tudo acontece na pandemia, é difícil. Tá todo mundo em casa. Total, cara. Mesma coisa da Zurca, é sempre quando as pessoas estão em casa. Cara, eu não lembro, eu acho que foi tipo Alemanha, Holanda, e tava esse barulho. E parece muito um barulho de, sei lá, uma grua, um guindaste, alguma coisa. Mas todo mundo ouve e parece que vem... do ar. Do ar. Vem da realidade. Do X, né? Fala que o barulho vem do ar é redundante, né? Mas é literalmente isso, vem do X, né? Vem da realidade, exatamente. Tipo, vem da realidade. Tá ali, né? É tipo o peixe falar que o molhado vem da onde? Vem da água, né? Não, tipo cara, isso. Mas tem que... não adianta dizer que é do ar, assim, porque, tipo, você escuta em qualquer lugar, entendeu? Você vai pra dentro de um café, você tá escutando no mesmo volume, na mesma frequência, fecha a porta, todo mundo escuta. Mano, e o que é esse barulho, cara? Cara, esse vídeo que eu te mandei é de um cara da Romênia, e ele é um cara normal, assim, você entra no YouTube dele, tem, tipo, o vídeo dele andando de moto, umas coisas assim, tipo, sabe aqueles canal de YouTube meio particular, que é da pessoa? Cenoura pra levar pra casa. Isso é bem tipo, normal. Ele é uma pessoa normal, que daí ele posta um negócio desse, e daí... Sexta-feira vê Game of Thrones, bem normal. E o mais maneiro são os comentários das pessoas embaixo falando que já ouviu, né? Que tava na mata X e ouviu, tava na farmácia e ouviu. E tipo, do mundo inteiro. Porque esse cara é da Romênia. Eu vou te mostrar outro barulho. Deixa eu só te perguntar, esse barulho, ele fica um tempão? Ele fica um tempão. Tipo horas, não é?
Não, eu não diria horas. Mas muitos minutos, uns 50 Mas muitos minutos, a ponto da pessoa ir lá gravar, entendeu? A ponto de várias pessoas irem perceberem, acordarem de madrugada e irem lá gravar na madrugada e apontando o celular pra árvore e falar, Caraca, nossa, o que tá rolando? Porque esses vídeos são um monte de gente apontando, tipo, pro jardim e falando, o que é esse barulho? Tipo, sempre tem isso, o cara falando, mas o que é isso? E todos os barulhos têm uma certa constância, tá? Esses barulhos que eu tô pondo no episódio aí, eles são sem nenhuma edição, total, sem clean. Então, ó, esse aqui é da Argentina, saca só. Carajo. Cara, Guerra dos Mundos total, velho. É, e você vê que eles são meio parecidos, né? Quando eu fui passando pela compilação 2020 do cara, porque o interessante é que teve um boom de relatos em 2012, 2013, daí outro boom em 2020 e desde muito tempo atrás, mas eu vou falar disso depois. Tipo assim, é algo que vai e volta, entendeu? No mundo inteiro. Tipo, tem relatos no mundo inteiro disso. Esse cara da Argentina também, eu escolhi ele porque teve um artigo que surgiu disso em Buenos Aires falando desse cara, então dá mais credibilidade, né? Uhum. Tipo, o canal do YouTube também do cara é normal. O interessante é que, tipo, ele tem esse vídeo e daí no quintal, tipo, alguns dias depois, ele gravando umas luzes no céu estranhas que surgem e desaparecem, assim. Surgem e desaparecem, piscando, sabe? Mano. Tipo, exatamente no mesmo lugar que ele gravou, assim, Buenos Aires, surgindo uma luz extremamente brilhante, devagarzinho, e apagando, tipo uma lâmpada. Sabe quando você tira a energia elétrica da lâmpada e ela apaga devagar, assim? Sei. Exatamente assim, cara. Cara, a gente tenta fugir da ufologia, mas até agora foi só ufologia, né? É, ufologia é porque a o Só na ufologia é Névoa muito grande, tá né? perigando virar Só na Nave. É. Total, cara. Só, Total. tipo assim, a foto de capa vai virar a nave, o disco da Xuxa, sabe? O disco... A nave da Xuxa, né? A gente vai sair da Xuxa nave. verde. A gente tenta muito, cara, mas muita coisa parece que acaba levando pra essa estrada, né, cara? É. Eu depois eu quero saber qual que é a sua opinião do que você acha que é esse barulho. Porque eu acho que vai vir mais coisa. Mas, cara, é muito bizarro, mano. Você vê Guerra dos Mundos, né? Eu tava vendo um vídeo, até dá pra gente pensar nisso depois. Aqueles caras que veem sombra discoide no chão e no céu não tem nada. Sei. Já viu isso? Já vi Não mais tem ou uma menos. nuvem no céu, mas tem uma sombra em formato de disco no chão, assim. Tipo, como se tivesse com um cloaking device, né? É. Eu ainda sou muito cético, eu acho que tem alguma nuvem em algum lugar ali. Eu gosto sempre de duvidar. Eu sou aquele cara que eu só acredito vendo, e eu vendo, eu não acredito. É, total, Sabe? entendo, cara. Uhum. Então eu ainda jogo um pouco, tento ser muito cético, acho que tem alguma nuvem por ali. Mas me lembrou um pouco isso, mano. Galinho Chicken Little falou muitas verdades, cara. Você lembra de Galinho Chicken Little? Sei. O céu tá caindo, as naves eram E todo mundo camufladas. zoando ele, né? irmão. Total. Porque o estranho dessa coisa da sombra no chão é porque tem alguma coisa interrompendo a passagem de luz. Só que como que a gente não vê, né, se ele interrompe a passagem de luz? Tipo, a luz não reflete dele. É porque é visível de mas cima. ele corta a luz, entendeu? Se for invisível pra quem tá olhando de baixo, é igual Galinha de Chicken Little. Se tem, tipo, tá apontando pra baixo, tá invisível, mas em cima tem um negócio sólido que não tá invisível, que a luz não passa, forma sombra. Entendi. Então depende de tipo, do ângulo, talvez. É tipo um espelho, só que o espelho embaixo ele fica invisível, reflete o que tá atrás dele, e a parte de trás do espelho, faz sombra, onde faz total fica sentido. o frame, né? Fica o quadro do espelho, é sólido, é madeira, vai. Ali faz sombra, ali o sol bate e forma sombra embaixo, mas de baixo pra cima é transparente.
Sabe que eu vou fazer um parênteses e voltar lá pro começo que a gente tava falando de Shadow People, essa coisa da luz, porque eles sempre relatam a coisa do túnel de luz, que quando você morre, talvez seja simplesmente esses seres que vão dar oi pra gente do outro lado, só que eles estão escuros porque eles estão contra a luz. Sabe quando você, tipo, tira uma foto Tá. e você tá contra a luz e fica escuro o ser que tá contra a luz? Talvez seja algo assim, relacionado a essa luz, barra energia, barra onda, entendeu? Que emana desse outro lado, que cria esse efeito sombrio, assim, no ser. Cara, tá rendendo muito esse papo. Faz sentido, não Muito faz? bom, muito bom. Vai, continuando a história. Esse som que eu te mandei da Argentina chama Estranho Sonido en el Cielo de Buenos Aires. E o interessante é que tem muito cachorro e muito gato latindo, né, no fundo. E, tipo, os animais percebem, né, quando vai acontecer alguma coisa esquisita. Eles fogem, eles sabem, tipo... Até porque cachorro também, quando você estouram fogos, eles saem correndo, né? Piram, né? Tipo, eles ouvem mais do que a gente em algumas frequências. Sim. Então, tipo, faz total sentido eles estarem pirando, né? Esse som é sempre descrevido como, tipo, som de trombeta metálico, mecânico. É. E, tipo, às vezes teve uns que... O mais estranho que eu ouvi, que era, tipo, umas risadas. Porque ele parecia risadas, né? Era, tipo, um americano falando, um fazendeiro. E porque ele tava cortado. Era, tipo... Imagina essa trompeta, só que cortado. Tipo... Tá vendo que parece uma risada? Sei. E, só que eu não peguei porque eu achei que não tinha muito... Tipo, parecia meio esquisito esse vídeo. Meio forjado. É, meio forjado. Tipo, quando os vídeos são muito americanos, daí tem tipo um boom de vídeo americano, eu acho que é mais forjado. Porque eu acho que a galera dos outros países não faz isso de forjar, mas os Estados Unidos faz um pouco, eu acho. Porque a comunidade lá do paranormal é um pouco mais forte, assim, sabe? Sei. E daí a talvez gente- seja isso. É, a gente tenta tomar cuidado pra não trazer essas coisas que a gente acha que são forjadas, né? Eu acho que a gente tem que, É, dá uma tem que filtrada. interpretar, quem tá ouvindo também tem que interpretar do seu jeito. É. Mas eu vi outros caras falando que parecem risada, então talvez não seja, sabe? Talvez tenha sido real. Porque se for mecânico, pode ser cortado, né? O barulho, se for alguma coisa se mexendo. Tipo um buzz, assim, né? Mano, Uma o onda que que vai e seria volta. esse negócio? Não sei, cara. Olha os nomes que tem. Os americanos chamam de Skyquake, né? Que é um nome bem maneiro pra uma banda, se pá. Skyquake. Não é? Um puta Total, nome velho. maneiro. Total. E daí, tipo assim, os brasileiros chamam de Aeromoto. Que também é maneiro pra um nome de uma banda. É uma boa banda, mano. Mas eu vi muita pouca gente aqui no Brasil falando disso. É uma coisa que é rara aqui no Brasil. A galera não fala muito. No mapa do The Hum tem alguns brasileiros que falam que ouvem, mas os Trumpets eu procurei bastante vídeo e não achei nenhum no Brasil. Tem na Argentina, mas... Bizarro, né, mano? Eu lembro quando tava meio bombando esses vídeos, eu lembro de ser muito na Europa, assim. Não lembro de ver nada aqui embaixo. Esquisito, né? Pois Pode é, crer, meu. talvez seja alguma coisa mais... Bem, eu vou te mostrar ó, os países aqui. Nos Estados Unidos chama, né, ou de Skyquake, ou de Seneca Guns. Isso, mano, esse é um parênteses gigante que eu vou ter que entrar. Seneca Guns, tá? É, Guns, Tipo Arizona Lights. só que Guns de Phoenix canhão. Lights. É a tradução de tipo canhão de guerra, porque foi ouvido numa época, teve um cara que foi lá relatar num livro que eu esqueci, mas se você procurar aí Seneca Guns, você acha muito fácil. Esse cara foi lá, e é coisa de 1800 e bolinha, 1870, que daí eles ouviram esses barulhos estranhos, e daí depois teve uma batalha de alguma coisa, que foi tipo a Guerra Civil Americana, alguma coisa assim, logo em seguida. E daí ficou essa história que eram uns canhões avisando que ia ter a batalha depois, entendeu? É sempre nesse lugar aí, no Seneca Lake, que é um lago perto de Nova York, sabe aquela região dos grandes lagos? Sei. Ali tem muito desse barulho, que ninguém sabe por quê. Será que existe algum padrão, mano? Tipo, de lugar que acontece, se é perto de lagos? Tem. A maioria é perto de água. Tipo, sempre. A gente tenta fugir de hoje. É sempre ufologia, né, cara? Mas tem outras explicações pra ser perto de água. E daí, tipo assim, ó, tem os Iroquois, né, que é o povo nativo da região ali do Seneca Guns. E eles ouvem esses barulhos há, tipo, centenas de anos. E eles falam que são a continuação do trabalho do grande espírito em moldar a terra.
Essa é a explicação deles. É um bom sentido. Não é interessante? Legal. É muito massa. E daí, ó, na França, os caras chamam de bombes de mer, que é tipo as bombas do mar. E daí você já vê que que tem esse padrão da água, né? Na Itália é brontite, que eu não sei o que é. Em Japão é uminari. E uminari, na tradução, é choro do mar. Tipo, literalmente, é um choro, entendeu? Que vem do mar. E na Bélgica é tipo mist puffers, que é tipo os dissipadores de neblina. E tem uns caras que quando eu vejo isso embaixo dos vídeos, eles comentam, na verdade é arroto da neblina. Então eu não sei, é alguma coisa assim, né? Tá aí 2 nomes bons pro podcast também, né? Mist Puffers. Mist puffers, né? All in the mist. Total, cara. E daí os caras do Japão, só um parênteses, eles falam que vem antes de catástrofes, antes de tsunamis e terremotos. O que uma das explicações físicas é que pode ser uma coisa sísmica, assim. Só que eu acho que não. Acho que na época que teve isso eu cheguei a ouvir falar alguma coisa. Mas é muito curioso que em vários lugares do mundo o nome esteja associado quase que tudo a Com o mar. mar, com o lago, com coisas de água, assim. Grandes corpos de água. Talvez tenha Exatamente. alguma coisa a ver com, não sei, onda do mar e pressão. Talvez. Tem uns caras que falam que é cavernas debaixo d'água se rompendo e daí eles criam tipo uma bolha e solta. Mas isso é uma explicação meio esquisita, na minha opinião. Porque, tipo, você imagina um monte de bolha subindo. Isso não é um barulho de um monte de bolha subindo. Não é que isso? Um monte de bolha, mas... não é o barulho de uma trombeta. Às vezes é a Entendeu? festa da fenda do biquíni. Os caras curtem uns sax, né? Fenda do biquíni com... É o Lula Molusco tocando um DJ trompete. Chesco, quem sabe? Total, cara. Sim. Eu entendo. Em Bangladesh, canhões de Bariçal. Outra história de canhões de novo, né, cara? E também tem relatos de 1870 e deu uma sumida. Isso que é maluco, parou de ter em Bangladesh. Ficou, tipo, tão famoso que eles tiveram um nome próprio. Falaram que eram os canhões de Bariçal. Bariçal é uma região lá. E daí parou, sumiu, assim. Então, umas coisas que eu não achei. E todos esses eu confirmei, tipo... Eu procurei na internet e, tipo, os países realmente falam disso. Mas tem uns caras que falou que tem Israel, chamam de trombetas de Jerusalém. Mas eu não achei nada sobre isso. E na Austrália, sons misteriosos de Nova Gales do Sul, de South New Wales. Que eu também não achei. Estranho que a gente... só dá um RG de tudo específico. Tipo, a gente traduz Wales pra Gales por algum motivo, não sei porquê. Mas, cara, é isso. Todo mundo relata isso. Todo mundo relata que o barulho traz uma grande ansiedade, assim, um sentimento de terror, de horror, que invade o seu corpo quando você ouve, né? Cara, Guerra dos Mundos total. Quando aquelas máquinas saem do chão e vão fritar a galera, a primeira coisa que eles fazem é buzinar os sons de Orikawa. Não lembro o nome do japonês. Cara, total, eu entendo. Porque é metálico, né? O que você acha que é, você, agora? Se fosse pra você dar uma... Se eu fosse chutar uma aposta no bets.net, isso. Eu diria que é algo espacial, que vem do espaço. Eu não acho que vem da Terra, eu acho que vem do espaço. Agora, se é natural ou se é alguma nave passando, porque se a gente for pegar a ufologia... Uma eletromagnética do Sol que pega na atmosfera e faz o som, tipo isso. É uma das explicações. Tá. Vamos passar por todas, assim, que eu peguei na internet. Mas eu quero a sua opinião. Pessoalmente, eu acho que é algo natural que vem do espaço, assim. Tá. Porque se a gente for pegar pela ufologia, geralmente eles falam que as naves não fazem barulho, né? Eles falam que as naves são silenciosas. E tem tipo um ranking, uns unidos, assim, que às vezes que eles falam. Mas eu nunca ouvi falar de barulho, de brrr, de um mugido. Você já ouviu falar disso? Não. Tipo esses... De nave fazer brrr? Não, exatamente, não tem mesmo. Então eu acho que é alguma coisa que vem do espaço. Algo estranho que vem do espaço. Mas por que é perto de água, velho? Então... tipo, e assim, tão perto de água que vários todos os lugares nomes falam disso, nome. né?
Tipo, a coisa de vir uma tsunami depois, talvez corrobore com a coisa de ser algo sísmico, algo que vem da terra, de dentro da terra, sabe? Mas vamos lá. Sentido. Primeira coisa, eu digo, que os caras falam que é aquelas trombetas do apocalipse, só porque parece uma trombeta, né? Tá. Mas daí eu peguei, tipo assim, a quote direta da Bíblia, que, tipo, do livro do Apocalipse, isso que é onde eles falam na Bíblia. Eles falam assim, né? Abre aspas. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Isso é, tipo, a primeira... Que são 7 anjos que tocam as trombetas do Apocalipse. E... Todas essas descrições de trombeta são meio que cometas, parecem cometas, que repara. Granizo. Não, saca só. O segundo anjo tocou a trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. O mar, 1/3 do mar transformou-se em sangue e morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Parece cometa, não parece? Muito, cara. Olha aí, o terceiro é o que mais parece cometa de todos. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, né? Literalmente, queimando como uma tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Que é tipo, zoou a química da água, que caiu um monte de química maluca Nossa, cara. do meteoro. Então, tipo... loucura. E tem uma das explicações físicas, pode ser algo que vem do espaço, que é tipo um meteoro, entende? Que tá atravessando a atmosfera e fazendo turbulências no ar pra criar barulhos esquisitos, entendeu? Tem tipo o boom, que pode ser essa coisa, o hum, talvez, que é tipo imagina um jato estourando a barreira do som, assim, que passa, que estoura as janelas quando cai um cometa da explosão, mas quando ele atravessa pode fazer esse barulho, né? Mano, eu acho difícil porque tem tipo avistamento de meteoro, sabe? Você geralmente vê o corpo do cometa atravessando, cruzando o céu, né? Como que tipo não tem cometa nenhum e se ouve o cometa, né? Bom, eu acho que a física tem muitos mistérios. Tipo, você veria a estrela cadente, né? Um negócio passando assim no céu. Você vê o fragmento, você vê alguma coisa, lá longe você vê, mano. Eu também acho, mano. Eu acho que alguém teria visto alguma Principalmente coisa. à noite, né? É muito fácil de ver. E nomeado Comet's Fart. Então. Peido de cometa, alguma coisa assim. Todos os nomes seriam de ET, né? Então. Não seria de água. E daí, ó, o 2, que é o OVNI, que a gente discutiu. Eu acho que, tipo, o OVNI é silencioso, né? Então eu não acho que é OVNI. Você acha que pode ser OVNI? Às vezes eles estão em obra, né, mano? Olha que engraçado. Porque o terceiro, que isso é só maluco que eu vi, você tem que ser muito maluco pra acreditar, eu não acredito, mas reparos no domo. Sabe aqueles malucos que falam que a Terra é redonda? Os caras falam que é reparo no domo. Ah, não, velho, não dá. É a galera da Terra plana, fora né? Desse. Eu também sou muito louco, mas isso pra mim já é demais, né? Show de Truman, né, mano? Às vezes a gente tá no show de Truman e não sabe. Total, cara. Faz sentido. A gente tá preso, né? No zoológico. Cara, essa foi genial. Reparos no dog. Ia fazer esse barulho por quê, né? Nada a ver, que viagem. E daí, ó, o quarto, que já é paranormal ainda, paranormal real. Que é aquela coisa do HARP, que o maluco lá do Strange Wars falou. Sei. Que é aquela, chama Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, que é do governo americano. Que todo mundo fala que tem uma lenda que o HARP, na verdade, ele serve para controlar o clima, né? É algo para controlar o clima, para controlar as correntes de ar e coisas assim, para questões bélicas. E daí eles ficam testando coisa maluca no clima e talvez seja um barulho disso, dessa arma do HARP. Caraca, chapéu de alumínio, hein, Chapéu de alumínio total. E daí, ó, as explicações mais normais. Que pode ser um barulho humano, que o cara ouve, tipo um trem passando, um jato, e acha que é alguma coisa. Só que os barulhos são sempre parecidos. E tem coisa de 1850. Como que era o jato passando em 1850? Não faz sentido, né, cara? Eu gosto muito da teoria de ser algo do espaço.
Eu gosto. Eu também. Mas eu não sei se é tão plausível, mano. Eu ainda acho que é... Putz, cara, eu acho tão metálico, meu, pra não ser, sabe? Acho tão Sei, é meio... metal raspando em alguma coisa, né? Que nem você falou do Guerra dos Mundos, né? É, pra ser uma caverna... Chapéu de alumínio, deixa eu pôr o chapéu de alumínio. Cara, pra ser uma caverna embaixo d'água... É, Se cara. me disserem que é tipo vento correndo na montanha, beleza. Correndo por sei lá, um corpo de rocha espremido e fazendo esse barulho, eu acho bem provável. Então, tem um dos meteoros, que a gente já falou, o da atividade sísmica, né? Aham. Que eu também acho que é esquisito, porque... Não, talvez, por causa da coisa das tsunamis. Mas eu não sei, mano. Eu acho que seria diferente, eu acho, o barulho, se fosse atividade sísmica. E eu nunca ouvi falar... E teria terremoto. É. Tipo, não tem terremoto. E ele é constante, né, mano? É, tipo, Tirando ele da vai e risada, volta. né? Mas eu acho que a maioria é tão constante, é tanto É meio verdade. que um tom assim, fica Uhum. pra ser a terra mover, porque uma hora que ela se afasta, né? Acho que ela não vai mais soltar o som. Não ia ser tão repentino o fim dele, eu acho. É, e Não sei. terremoto faz barulho, mano? Será que faz barulho? Tá aí uma pergunta, se alguém souber, você responde aí pra gente, porque eu não sei se terremoto faz barulho. Eu acho Faz que barulho faz. das coisas balançando, né? Eu acho que Blá, faz. blá, O blá, pessoal blá. em Vancouver dizia que ouvia... Olha lá, barulhar, bateu no microfone. Tá aí, É. tá aí. É, o pessoal em Vancouver dizia que ouvia a terra fazer um... Era um som bem grave vindo da terra. Não sei se era metálico. Acho que não. Tem a ver com a coisa dos índios lá que eles falaram, né? Que o grande espírito moldando a terra. Talvez vá por esse lado. E daí, vamos lá. O último que eu acho interessante, que é a coisa dos ventos solares. Sabe aquela coisa que pode destruir toda a comunicação da Terra a qualquer momento? Sei. Isso aí, quando eles passam, o maneiro é que, O que tipo pra assim, gente seria a mesma coisa que a trombeta do apocalipse ficar sem WhatsApp, internet e Wi-Fi. É que é mais tenso, porque pode É. cair, tipo, todo o sistema de comunicação do mundo e daí, tipo, zoa todo... Os caras controlam rede de energia do outro país, do outro lado do continente, cara. É, toda a logística humana ia zoar, de tipo, alimento, como que a gente ia conseguir comida, água, gás, tipo, a gente depende de tanta coisa que é de fora, né, da nossa cidadezinha, entende? Melhor começar a plantar tomate, mano. É, total, cara. Porque se rolar um negócio desse vai ser feio. E é tipo assim, basicamente o vento solar são rajadas de prótons e outras coisas que o sol explode e chega até a gente, né? A maioria é repelido pelo nosso campo magnético. Tá. Um parênteses maneiro, tipo, o campo magnético de Marte é muito fraco. E é por isso que eles não têm Não tem atmosfera. atmosfera. Porque, tipo, os ventos solares explodiram a atmosfera, jogaram pra fora, entendeu? Caraca. Mas isso é só um parênteses maneiro desse assunto. É. E daí, tipo, a NASA ouviu isso aí. Eles mandaram uma sonda que chama Parker Solar Probe, né? Eles jogaram uma sonda no Sol, tipo, que chega mais perto possível do Sol para tentar captar imagens e sons e coisas interessantes. Tipo, eles pegaram e traduziram o que chegou para um barulho, tipo um microfone que Aham. traduz o barulho. Saca só o barulho do vento solar da NASA. Parece um vento. Parece um vento mesmo. Né? Incrível. Muito maluco, né? Nossa, palmas, plausível. Muito plausível, cara. Pode ser isso aí sim. Pode ser, não pode ser? E daí eu acho que é assustador, porque você vê essa frequência que vem e volta, vê 2012, 2020. É. Ah, 2020 com certeza foi uma questão de também a galera tava mais maluca e paranoica, né? Por Também, causa é. dos momentos que a gente tava passando, né? Cara, esse barulho me lembrou o som dos buracos negros, mano. Eles são tipo isso também. Tem uma parada um pouco fundo do mar, um negócio meio abafado. Porque tudo eles fazem com dados, né? Eles calculam e meio que o som é feito, né? Eles não gravam. Mas é tipo isso, cara. O som do buraco negro também. E você acha que pode ser isso? Ventos solares? Ah, eu tô vendido no vento solar, mano. Eu curti. Pode ser, né? Eu curti. Porque a ufologia eu acho Fez que não, sentido. cara. Eu acho que não. Mas eu acho que vem do espaço, eu acho que não vem da Terra, porque o terremoto ia ter terremoto.
Não, Você isso entende? explica ter sido visto em 1850, né, mano? Total, cara. Total. Então é isso, esse é o tema que eu trouxe, cara. Maravilha, bicho. Chapéuzaço de alumínio pro seu tema. Total, né? Maluco. Na O próxima eu vou trazer lobisomem, de casa. cara, que incrível, né? Louco, né? Cara, a gente precisa ir mais atrás desse negócio do lobisomem. Achei muito interessante, cara. Muito Show de interessante. bola. Meu, a gente tem muito tema pra explorar ainda, cara. Episódio 2, a gente vai longe. É isso aí, galera. Então, isso a gente vai encerrar por hoje. Isso. A gente vai pedir, né, pra galera que ficou aí, muito obrigado, primeiramente, ter ouvido até o final. E também, pô, segue a gente lá no Instagram, né? Só na Névoa Podcast. Isso. E a gente tá montando um Apoia-se que vai ficar bem massa, né? Pra gente continuar com esse projeto e ter que trazer coisas cada vez mais legais, né, cara? Então... Não, o Apoia-se vai ajudar a gente também a comprar uns microfones mais legais, ter uma mesinha um pouquinho maior, né? Também vai aqui pra gente crescer, expandir, escalonar, fazer coisa mais legal, ir em pesquisa mais fundo. E, tipo, ter uma relação mais forte com os ouvintes que mais gostam da gente, né? Porque a gente vai dar coisa. A gente quer dar algo em retorno também. Benefícios interessantes. A gente tá decidindo, mas a gente quer convidar, né? Realmente, quem tiver a fim de ajudar, quem tiver a fim de receber um brinde, dar ideia, né? Volto a reforçar que o Instagram tá aberto pra quem chegar. E nesse começo aí, compartilhar a gente, né? Mostrar pras pessoas ao redor. Tipo, se você conhece alguém que tem relato, pedir pra pessoa, né? Não precisa ser o seu relato, pode ser do seu parente, do seu amigo. E daí a gente vai disseminando a nossa palavra por aí, né, cara? Isso, a palavra da névoa. É isso aí. Então, mano. beleza. Obrigado, gente. Tamo aí. Até. Valeu. Tchau, tchau.